Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos então pedir ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos guias espirituais da nossa casa espírita, que nos clareiem os pensamentos, que façam com que a nossa compreensão das palavras do Evangelho se tornem uma aplicação dessas palavras no nosso dia, que é a única forma que nós temos de atender à lei da evolução e aprimorarmos a nossa existência rumo à perfeição. Que assim seja. Vamos lembrar também aos nossos amigos que aqueles que quiserem já colocar o seu recipiente com água para que ela seja fluidificada durante os nossos estudos e no momento da vibração no final, esse é o momento. Muito bem, nós estamos no capítulo 27, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a respeito das preces, né? Pedi e obtereis. Lembrando, né, que a prece é uma vibração, e lembrando que é uma vibração, a gente fala uma vibração, né, a gente já imagina a mão fazendo assim e tal, mas isso é só uma alegoria, né? Vibração, se a gente for ver no sentido da física, né, ela está ligado lá aos átomos, né? Todos os átomos, eles não são paradinhos e maciços, né? Eles têm uma vibração, eles têm um movimento, né? E esse movimento pode ser mais rápido ou mais lento, que são as frequências de vibração, né? E a lei da física diz que as frequências que são parecidas, elas podem ter uma interação construtiva, né? Assim como também existe a interação destrutiva entre as vibrações. Então, é através da manipulação dos átomos que nós fazemos com que os nossos pensamentos cheguem até outro lugar. Nós, aqui encarnados, não dominamos completamente essa habilidade de dominar, de manipular os átomos da forma que nós queremos, né? Mas quando nós estamos fazendo orações, preces, com profunda concentração, é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Mesmo que nós não entendamos a física da coisa, é isso que nós estamos fazendo quando a gente faz orações. E essas vibrações, elas podem atingir distâncias enormes, assim como as ondas de rádio, as ondas de televisão, que também são um tipo de vibração, né? Atingem, né? A rádio lá em Taubaté emite um sinal e nós somos capazes de captá-lo aqui em Lorena. É uma frequência de vibração que tem esse alcance. A frequência de vibração das orações, ela tem um alcance praticamente infinito, né? Então nós conseguimos levar os nossos pedidos até qualquer lugar do universo. Muito bem. Então, tendo isso em mente, agora nesse capítulo a gente está estudando, né, algumas coisas a respeito da qualidade da prece, da eficácia da prece, né? E hoje, especificamente, nós vamos lá para as preces feitas pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que estão nos itens 18 a 21. Né? Então, quem não leu ainda o trechinho, como eu sempre falo, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá ler os trechinhos, né, 18, 19, 20 e 21, e depois volta para o estudo, porque eu não vou ficar lendo aqui, é grande, né, tem 4 itens, tem um item que é bem grande, eu não vou ficar lendo eles inteiros aqui, né, mas é bom que todo mundo, para entender melhor, né, a conversa, já tenha lido. Ótimo. No item 18, né, ele fala assim, né, que a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Reclamada no sentido de solicitada, né, pedida. Então, nós estamos falando de espíritos desencarnados, né, pelos mortos, está lá no título,
né? E que eventualmente estejam em estado de sofrimento pelo peso das culpas que carregam, né? E por que esses espíritos querem, né? Ou se sentem melhor com as preces que são feitas por eles, né? Porque eles sentem essa vibração que nós emitimos de forma positiva, uma vibração construtiva, uma interação construtiva, né? Lembra da física? Então, e eles sentem que essas vibrações aliviam os seus sofrimentos. Por quê? Porque eles não se sentem sozinhos e abandonados, né? Eles sentem que tem outros seres que os amam e que esquentam, digamos assim, entre aspas, né, o seu coração. E isso alivia os seus sofrimentos. Muito bem, né? E aí faz com que eles entendam, comecem a conseguir a entender que os sofrimentos vêm do peso das suas próprias faltas sobre eles, né? Que a nossa consciência, aquele nosso Deus interno que nós temos, faz com que eles sofram. E o arrependimento é o único caminho para se livrar desses pesos, né? Seguido da reparação do mal que foi feito. Então, eles se sentem ensejados a reparar o mal que foi feito e aí encontram um caminho para a felicidade, né? E aqui está escrito, né? Tem lá assim, né? Vede o Céu e o Inferno, segunda parte, exemplos, né? Bom, o livro Céu e Inferno, nós já tivemos até a oportunidade de estudar uns trechos dele nas nossas sessões presenciais, né? Mas a segunda parte do livro Céu e Inferno é metade do livro praticamente, né? Então não caberia aqui a gente falar a respeito do livro Céu e Inferno inteiro, mas só para vocês terem uma ideia, olha, está aparecendo aqui na imagem, nesse minutinho, aqui a segunda parte, olha, exemplos, ele vai falando lá do passamento, né, que é da desencarnação, e depois ele começa a falar de vários tipos de espírito, olha, espíritos felizes, esses são os exemplos que ele está falando, né? Espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas. Então ele começa a dar vários exemplos, né, de como esses espíritos estavam lá na erraticidade. Ótimo, voltando aqui para o nosso estudo, o item desculpa, o item 19, ele vem falar para a gente assim, né, que muitas pessoas acham que só tem duas alternativas, né? Quando morre, tem muitas religiões até que pregam isso, que quando morre a pessoa é imediatamente julgada, ou ela está salva, ou ela tá condenada, né? Uma vez eu estava conversando com um colega, né, a respeito de um outro colega que tinha recentemente desencarnado. Aí eu falei para ele, mas fulano ainda tem muito o que fazer lá, né, no plano espiritual, porque é uma pessoa muito boa, ele era um exemplo para muita gente, eu acho que ainda vai contribuir muito lá. A pessoa olhou com o olho regalado para mim assim, falou, não, fulano já está no céu, no descanso eterno, ele não tem mais nada o que fazer. Aí, é evidente, né, que crenças a gente não vai discutir, não ia discutir com ele. Falei, bom, de uma certa forma é isso mesmo e tal. Mas a gente tem muitas pessoas que acreditam ainda, né, que a pessoa vai ser salva ou condenada imediatamente após desencarnar, nesse desencarne aqui, porque acha que não tem a pluralidade das existências e nem a reencarnação. Enfim, cada um no seu estágio de entendimento das coisas, o nosso é um pouco diferente, né? Mas o que está dizendo aqui, né, o item 19, né, tem um grifo grande aqui, está dizendo aqui, ó, que mesmo aqui sobre a Terra, né, quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua ou está condenada por uma doença incurável, nós muitas vezes nos compadecemos dessas pessoas e tentamos aliviar-lhes os sofrimentos, né? Seja visitando na cadeia, seja indo ao hospital ou indo à casa da pessoa que está enferma, dar uma força, né? Conversar e ajudar a passar o tempo e tudo. Bom, se aqui na Terra nós que somos desse tamanhinho, né, perante a grandeza e a bondade de Deus, conseguimos fazer isso, então ele diz que não seria cristão, né? Primeiro, a gente entender que a pessoa vai ser condenada ou ao céu ou ao inferno, digamos assim, né, no momento da sua desencarnação, e muito menos seria cristão a gente abandonar
as pessoas só porque a gente acha que elas não têm salvação. Falar, fulano já foi para o céu, não preciso rezar por ela. E Beltrano foi para o inferno, também não tem nada que eu possa fazer, né? E aí começa até a ter assim, pessoas questionando coisas que são absurdas. Por exemplo, hoje eu vi, agora há pouco eu vi um que o pessoal chama de meme, né? Na internet, dizendo assim, mas quer dizer que se eu fizer coisas que agradem ao diabo, o meu sofrimento vai ser menor quando eu for para o inferno? As pessoas começam a pensar coisas absurdas nesse nível, né? Então, o interessante é usar o raciocínio para nos guiar ao entendimento de que existe a pluralidade das existências, reencarnação, que nós temos infinitas chances de melhorar, né? E por isso a gente não pode abandonar ninguém porque acha que está salvo já ou que está condenado já. Bom, em suma, o item 19 é mais ou menos isso, né? Que fala. Depois aqui o item... que ele está falando, né? Que negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, ou seja, a gente vai lá consolar as pessoas que estão na cadeia ou no hospital. Ótimo, isso é possível. E por que não fazê-lo para aqueles que estão desencarnados e estão sofrendo? Podemos fazer sim, entendendo de que a nossa prece vai chegar e vai poder tocar os corações dessas pessoas, né? Então, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação. Se a consolação existe aqui para nós, enquanto encarnados, é evidente que ela existe também no mundo dos desencarnados, que é o mundo verdadeiro, né? Nós estamos aqui temporariamente, nós estamos mais tempo no estado de erraticidade do que aqui. Seguindo aí, né, o item 20. Bom, o item 20, resumindo, ele compara, né, a lei dos homens com a lei de Deus, né? Porque na lei dos homens, assim, fulano cometeu um crime, tem lá um código, né, o Código Penal, tal, e que vai, segundo o julgamento, né, determinar a pena da pessoa. Então, fulano foi condenado a 22 anos de cadeia, em regime fechado. Passados 22 anos, a pessoa é solta, né? Claro que tem N pontos aí que podem diminuir a pena, etc e tal, mas tá tudo escrito direitinho, né? Bom comportamento, se lê um livro, cada livro que lê, um dia menos a pena, não sei muito bem como é isso, mas tem várias coisas que podem diminuir a pena, mas está lá, tudo escrito, como é que vai ser, né? Tem um tempo mínimo que ele vai ficar preso e pronto. E ninguém garante que depois, segundo as leis dos homens, depois desse tempo que ele vai ser solto, ele se arrependeu e se transformou, né? Muitas vezes a pessoa é solta e imediatamente comete o mesmo ou outro crime logo em seguida. Por quê? Porque não se regenerou, né? Então, a lei dos homens, em muitos aspectos, ela é muito falha. E ele fala aqui, nesse item 20, justamente que a lei de Deus, ela não tem essas falhas. Ela é perfeita e imutável, né? E aí, então ele está dizendo aqui, né, que essa comparação que existe, uma pessoa está condenada por tantos anos lá no umbral e não adianta ficar rezando por ela que ela não vai sair de lá. Não é assim, né? Ele está dizendo que tem uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina. A lei divina ela é imutável, sim, mas ela não deve ser compreendida dessa forma, né? Que não, foi condenada a tantos anos, não, né? Porque senão ela não seria perfeita, né? Ela está condicionada ao estado mental daquela pessoa, porque não é Deus que castiga, vamos lembrar disso, né? Não é Deus que castiga e bota, fulano vai ficar no umbral tanto tempo, sofrendo, ouvindo um barulho alto e tal, porque ele merece e está aqui escrito tantos anos. Não, a lei de Deus não é assim. Somos nós mesmos que nos impomos, né, o, entre aspas, castigo, né, o sofrimento, que é para que nós possamos chegar a um entendimento de que só pelo arrependimento e pela reparação do mal que foi feito é que nós vamos encontrar o caminho do perdão e da felicidade.
Então, esse tempo depende de cada um. Né? O item 20 está dizendo exatamente aqui. Né? Então, está dizendo aqui, né? nesse grifo amarelo grande aqui, né? Está falando exatamente a respeito disso. Né? Que a pessoa pode ser solta da cadeia antes de ter se regenerado, ou então ela pode ficar muito tempo presa, né? Já tendo se regenerado. Que isso é a imperfeição da lei dos homens, mas que a lei de Deus é mais previdente. Né? Então está dizendo aqui, olha, no item 21 já, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Lembrando que a palavra castigo aqui tem que ser entendida como aquela alta punição que nossa própria consciência nos impõe em condição de sofrimento pela culpa que nós sentimos. E a única forma, repito, de voltar a se sentir melhor e se livrar desse sentimento de castigo, entre aspas, é através do arrependimento e do seu retorno ao bem. Então tá aqui, olha, a duração do castigo, daí tá falando da lei de Deus, né, que ela é mais previdente. A duração do castigo é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado ao seu retorno ao bem. Então, esse é o retorno ao bem, né? E que isso depende de cada um. Muito bem. E onde que entra a prece aí? Né? A prece entra aqui nessa frase final que está escrita aqui, olha. Que, claro, então, a lei que é imutável e é a lei de Deus diz que a pena depende da pessoa. E a pessoa é o árbitro da sua própria sorte. Está escrito aqui nesse pedacinho que nós até podemos grifar agora. Olha, importante esse trechinho aqui. Né? O árbitro de sua própria sorte é o homem. Né? Então, a lei de Deus está vinculada ao arrependimento e ao desejo de reparar. Só que o que falta? Por que muita gente fica muitos anos, muitas vezes, num umbral ou numa outra situação qualquer, na erraticidade de sofrimento? O que falta é vontade e coragem, força, né? Para encarar que vai ter que reparar o dano que foi feito. Então, as orações, muitas vezes, inspira as pessoas, os sofredores, a encarar isso e dizer, bom, não tem jeito, eu vou ter que passar por isso mesmo, eu vou ter que reparar o mal que eu fiz, então eu vou sim ir para frente. Né? A única forma que eu tenho de evoluir é indo para frente. Então, aí entra o poder, né, da oração. Muitas vezes é a oração que nós fazemos pelos espíritos sofredores, e não adianta a gente pensar, né, assim, não, fulano não precisa de oração, fulano foi muito bom, etc. Tal. A pessoa pode ter sido muito boa, já tem um estado evolutivo grande, mas sempre tem alguma coisa para evoluir. É evidente que, se a gente for comparar uma pessoa que foi má com uma pessoa que foi muito boa, é evidente que a pessoa que foi má precisa mais de orações, precisa de mais luz, porque ela ainda tem um caminho grande para seguir. O outro já seguiu um bom caminho, mas todos temos ainda muito a evoluir. Né? Então podemos ficar à vontade que toda prece para todo mundo é bem-vinda. Também não temos que julgar, né? Fulano não precisa de reza, era muito bom, imagina. Né? Precisa sim. É evidente que muitas vezes também um fulano era tão bom que nós podemos pedir a ajuda dele para orar para uma terceira pessoa. Isso é possível, a intercessão. Né? Então tem aí, por exemplo, na Igreja Católica os santos, que são pessoas que foram muito boas e que foram reconhecidamente pela Igreja. Os santos, para nós, né, são irmãos nossos, tanto quanto todos os outros. Ótimo, não tem problema, no nosso entendimento do Espírito. Mas é evidente que é reconhecido que pessoas muito boas ocupam lugares melhores e mais felizes no mundo dos espíritos. Nós sabemos disso, o próprio Livro dos Espíritos, o próprio Kardec nos ensinou isso na codificação. Então, essas pessoas, a gente pode rezar para determinadas pessoas para que elas nos ajudem. Né? Olha, eu sei que fulano teve muitas dificuldades na sua encarnação, desencarnou e provavelmente está passando por um momento difícil. Então eu rogo a meu amigo, sei lá, Francisco de Assis, ou
seja lá quem for, não precisa ser um santo, reconhecido pela Igreja Católica, que me ajude nas orações para que essa pessoa receba luz, para que essa pessoa receba um conforto no seu coração, encontre o caminho da redenção. Então é isso, tá certo? Que nós precisamos entender. Deus não vai perdoar os pecados de fulano porque nós rezamos para ele. Falar assim, tá bom, tem tanta gente rezando para fulano que ele deve ter sido bonzinho, então eu que estou enganado, e então eu vou perdoar. Óbvio que Deus não se engana e que a lei de Deus é imutável, ele pode perdoar sim, e a pessoa pode voltar para o estado de felicidade, desde que repare o mal que foi feito, e para isso precisa de vontade, de coragem e de força. E é nesse ponto que entra a nossa oração, né? Fortalecendo a pessoa em ter vontade, força e coragem para entrar no caminho da regeneração. Ok, pessoal? Bom, nesse momento então, eu peço que todos vocês se concentrem por um minutinho e vamos orar pelo nosso planeta para que nós possamos contribuir positivamente para a sua evolução, para que ela aconteça da maneira mais adequada e na velocidade mais rápida possível, lembrando, né, que a evolução é inevitável, mas a maneira com que ela vai acontecer e a velocidade com que ela vai acontecer depende do conjunto das nossas decisões. Por isso, é importante que no nosso livre arbítrio nós pensemos sempre em agir segundo os ensinamentos de Jesus, para que a gente esteja sempre contribuindo para a evolução do nosso planeta, dos nossos irmãos como um todo. Que assim seja. Boa noite a todos vocês, para quem está vendo à noite, né? Que tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.